Meus irmãos, a paz do Senhor para todos, neste momento aí que nós estamos passando dessa pandemia, né? E vem trazer para os irmãos aí uma reflexão dentro da palavra de Deus, né, que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo de número 2, deixa eu abrir aqui, Apocalipse 2, do versículo 12 ao versículo 17, Apocalipse 2, versículo 12 ao 17, que nos diz assim. Tem como epígrafe aí o título, né? A terceira carta à igreja de Pérgamo, e ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios, eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim, tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Deus me colocou essa palavra no meu coração justamente por este homem chamado Antipas, que me chama bem a atenção, muita atenção, dessa relação de Antipas com a igreja ali em Pérgamo, que é uma das 7 igrejas da Ásia. O apóstolo João escreveu, registrando assim, ali no livro de Apocalipse, quando ele estava ali no seu cativeiro, né, ali na ilha de Patmos. E esse homem, esse irmão, me chama muita atenção. Algumas lições que a gente aprende ali com Antipas. Eu gostaria de passar algumas características para os irmãos aqui dessa cidade, desse local, a cidade de Pérgamo, né, que tem ali a cidade do trono de Satanás, em Apocalipse 2, 12 e 17, que nós acabamos de ler. Algumas coisas interessantes, importantes para nós tirarmos como lição a respeito de Pérgamo e desse homem de Deus, o Antipas. Vamos ver algumas coisas. A cidade de Pérgamo foi uma cidade influente do Império Romano, né? Ela era um grande centro político na época, rivalizava com a cidade de Atenas em importância, a cidade de Pérgamo, né? Possuía a segunda maior biblioteca do mundo antigo, por isso o nome dos pergaminhos, né? Vem do termo Pérgamo, na cidade de Pérgamo, e deu origem ao termo pergaminho, né, os escritos antigos. O general Marco Antônio, do Império Romano, presenteou a Cleópatra com esta biblioteca. Foi ele que mandou fazer em homenagem a Cleópatra na cidade de Pérgamo. Pérgamo era conhecida por alta instrução erudita e acadêmica, né? Era uma cidade, por assim dizer, universitária daquela época, erudita,
instruída, culta, a cidade muito bonita, né? Uma arquitetura invejável, porém carregada de esoterismo e de ocultismo. O povo era conhecido como os guardiões dos templos da Ásia. E eles tinham orgulho disso, de carregarem com eles esse título. Foi o primeiro templo construído à adoração ao imperador romano. Foi lá na cidade de Pérgamo. Possuía um templo à deusa Atena. Foi a cidade do grande altar de Zeus, né? A cidade de Pérgamo. Este altar encontra-se hoje em Berlim, que na época da Segunda Guerra, o Hitler ele ordenou que tudo fosse desmontado e foi levado para a Alemanha, e lá eles remontaram esse grande altar de Zeus. Está lá, é só quem quiser pesquisar aí na internet, vai ver lá o grande altar de Zeus, que ficava em Pérgamo e hoje está lá em Berlim, levado lá pelo exército nazista de Hitler, né? É considerado pelos estudiosos como o trono de Satanás, citado no livro de Apocalipse, na cidade de Pérgamo. Ali Satanás se sentia em casa porque a idolatria reinava naquela cidade. A cidade possuía um centro de cura denominado Asclepion, ou em português Esculápio, que significa médico ou medicina, construído em honra a Asclepio, o deus serpente grego. Então ali possuía um centro de cura construído em homenagem a esse deus grego, Asclepio, que é o deus da medicina, da cura, naquela cidade de Pérgamo. Os imperadores viajavam de Roma até Pérgamo para se tratarem ali naquela cidade. A importância da cidade tal era na época que os imperadores de Roma iam para lá, para a cidade de Pérgamo, para lá serem curados, né? Justamente por essa fama desse centro de cura que havia ali naquela cidade. O povo de Pérgamo eles eram adoradores dos deuses gregos. O cristianismo monoteísta, né, provocou a ira dos sacerdotes pagãos ali naquela cidade por apregoarem um único Deus, né, e apregoarem Jesus como Filho de Deus, e isso trouxe um choque assim, muito grande para os moradores daquela cidade, e provocou a ira dos sacerdotes pagãos daquela região toda. A sua vítima mais famosa foi um homem chamado Antipas, que é citado por João ali no livro de Apocalipse, que nós lemos aqui a passagem. Jesus chamou Antipas de minha fiel testemunha. Minha fiel testemunha. Ele foi o pastor em Pérgamo, ordenado pelo apóstolo João, né? A sua fé chamou a atenção dos sacerdotes de Esculápio. A fé de Antipas despertou atenção, chamou a atenção daqueles sacerdotes daquela época. Antipas foi denunciado ao governador de Roma. Em Pérgamo, tinha um governador de Roma que representava Roma, que ficava lá em Pérgamo, e ele foi denunciado por esses sacerdotes a esse governador, que ficava lá localizado na cidade de Pérgamo. Denunciaram Antipas, né? Levaram ao conhecimento desse governador. Os sacerdotes pagãos afirmaram que as orações de Antipas estavam expulsando as entidades da cidade, e isso estava atrapalhando eles. Fato interessante, os demônios, eles queixaram-se de Antipas aos pagãos. Antipas estava atrapalhando a obra demoníaca naquela cidade, naquela época. Outra coisa interessante também foi o caso de Antipas. Ele foi condenado a adorar o imperador por isso, né? Quando o imperador ordenou
que ele o adorasse. E o que Antipas fez? Ele recusou, ele não adorou, não se prostrou diante do governador e nem diante do imperador de Roma, né? O governador que estava ali na cidade de Pérgamo, representando Roma, ele não se curvou, e nem ao imperador romano da época, ele também não o adorou, ele recusou-se, né? Permanecendo fiel a Jesus Cristo, né? Ele não aceitou isso de maneira alguma. Foi condenado à morte no altar de Zeus. Esse altar que foi levado lá para a cidade de Berlim. Vejamos aqui algumas coisas que aconteceram com Antipas ali no altar, denominado altar de Zeus. A base desse altar está lá até hoje, a base dele, né? Os arqueólogos já encontraram. Havia um touro no topo desse altar e Antipas foi, por assim dizer, assado vivo dentro dele, porque esse touro ele era oco. Ele foi colocado, era uma prática, né, comum na época, as pessoas sendo sacrificadas ali dentro daquele touro, e o Antipas foi colocado dentro daquele touro de bronze, e ali dentro ele foi assado vivo dentro dele. Eles acendiam uma enorme fogueira por baixo, ao redor daquele touro, e aquele touro ele ia se aquecendo de maneira tal, e a pessoa ali dentro morria, queimada, assada vivo. Diz que seus gritos eram ouvidos através dos tubos que saíam da boca daquele touro, né? As pessoas podiam ouvir o desespero de Antipas saindo, os gritos dali de dentro daqueles tubos. Antipas morreu orando pela sua igreja. Só para deixar registrado, isso foi no ano 92 depois de Cristo. Depois disso, o apóstolo João escreveu o livro do Apocalipse citando tal fato. Bem, por que eu relatei essa história aqui para os irmãos em relação a Antipas, na cidade de Pérgamo, e tudo que ele passou, enfrentou e sofreu e morreu? E nós, nesse período de contingência, né, devemos permanecer firmes e mostrar para o mundo, assim como Antipas fez, que nós somos os fiéis testemunhos, as testemunhas de Jesus Cristo nesse mundo. Que haja o que houver, aconteça o que acontecer, e hoje, mais do que nunca, a igreja, nós, temos que mostrar para o mundo que nós somos as fiéis testemunhas de Jesus, assim como este homem, Antipas, que nos deixou essa lição, este exemplo na Bíblia, aqui em Apocalipse, que foi fiel a Jesus até a morte. Foi assado vivo dentro de um touro oco, mas não negou a Cristo, não se curvou ao governador que estava ali em Pérgamo representando Roma, e nem também ao imperador romano. Tá bom, meus irmãos? Nós viemos a ficar com essa palavra, com essa passagem, com este exemplo deste homem de Deus que foi colocado ali como pastor na igreja em Pérgamo pelo apóstolo João. Fique na paz, fique com Deus, que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.